a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, vai seguir detida na Itália, pelo menos por enquanto. A decisão foi tomada depois de uma audiência de custódia hoje em Roma, como parte do processo de extradição solicitado aqui pela Justiça Brasileira. Durante a sessão na Corte de Apelação de Roma, Zambelli afirmou que não pretende retornar ao Brasil e que gostaria de ser julgada em território italiano, onde também possui cidadania. Ela estava acompanhada do advogado dela que ela contratou lá. Mas a Zambelli é considerada foragida pela Polícia Federal, né? Ela é considerada até então e foi condenada por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o que motivou, portanto, o pedido de extradição por parte do Supremo Tribunal Federal. A Justiça italiana decidiu manter a prisão preventiva da deputada enquanto o processo segue em andamento. A defesa da parlamentar, junto com o Partido Liberal, tem tentado barrar a extradição por vias legais na Itália. O caso ainda vai ser analisado pela Corte de Apelação e pode chegar à Corte de Cassação, a mais alta instância judicial do país. Mesmo que a Justiça italiana autorize a extradição, a palavra final vai ser do Ministério da Justiça, que pode vetar o envio por razões políticas. O governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, que tem afinidades com a base de apoio de Zambelli, pode ter influência nessa decisão. E ainda que o processo avance, a defesa vai poder recorrer a tribunais administrativos, o que pode estender a tramitação por até 2 anos, de acordo com especialistas. Ao vivo de Brasília, a repórter Lara Alves com a gente tem outras informações sobre esse caso. Oi, Lara, boa noite para você. A situação da deputada não melhorou nada com essa história toda até agora, né? Continua presa num lugar que não é nada agradável, né? Pois é, André, boa noite para você, boa noite também para Síria, Larissa, todos que estão conosco. Na verdade, acho que dá para a gente dizer que nas últimas horas a situação da deputada Carla Zambelli piorou. E por que eu digo isso? Vocês devem se lembrar que um dos processos contra Zambelli que corre no Supremo Tribunal Federal é aquele que diz respeito à perseguição com arma, quando na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022, Zambelli sacou uma arma e perseguiu um apoiador do então candidato Lula no bairro Jardins, uma região nobre de São Paulo. Ela perseguiu esse rapaz e virou ré no Supremo Tribunal Federal em função desse episódio por porte ilegal de arma e também por persegui-lo. Pois bem, esse caso estava parado no STF desde o mês de março, quando o ministro Cássio Nunes Marques pediu vista. O que significa isso? Quer dizer que ele pediu um tempo maior para analisar o processo antes de dar o voto dele. Esse processo já está em fase de julgamento. Mas, enquanto isso acontecia, outros ministros já apresentaram seus votos. Então, neste momento, existe um placar de 6-0 para condenar a Zambelli a pelo menos 5 anos de prisão por esse caso de perseguição. E aí ainda faltam votar 5 ministros, o que quer dizer que a chance dela ser condenada é muito grande. Já existe maioria na corte para essa condenação. Essa então seria a segunda condenação apenas neste ano de Carla Zambelli no Supremo Tribunal Federal. A anterior, e que é a razão para ela estar presa neste momento na Itália, é aquela condenação sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, aquele caso envolvendo o hacker Walter Delgatti Neto. Pois bem, além disso tudo, é importante a gente ressaltar que esse processo da perseguição com arma traz ainda um detalhe muito importante. Ela não vai ser condenada apenas à prisão por mais ou menos 5 anos e 3 meses. A expectativa é que a condenação também afete diretamente o mandato e decrete a perda do mandato da deputada. Isso, inclusive, encurtaria o caminho da discussão sobre a manutenção do mandato de Zambelli na Câmara dos Deputados. Aí vale a gente lembrar que a partir da próxima segunda-feira, a Câmara dos Deputados retoma as atividades e já na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça tem uma reunião e deve apresentar um calendário para o processo de cassação do mandato de Zambelli. O advogado dela quer levar algumas testemunhas, quer indicar algumas pessoas para que elas sejam ouvidas
desse processo na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, mas esse processo deve ser até bastante célere e terminar ainda no segundo semestre deste ano. Antes pode ser, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal já decrete a perda do mandato por esse caso da perseguição com arma. E aí é importante a gente dizer que neste momento, como vocês ressaltaram, corre na justiça italiana o pedido de extradição feito pela justiça brasileira para que Zambelli seja mandada de volta ao Brasil e comece a cumprir a sentença, a qual ela foi condenada a mais de 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do CNJ.